Bom dia, amigos. Eu aqui novamente fazendo um vídeo falando sobre o Vasco. Ontem, antes do jogo do Vasco, aí teve a decisão, né, do Mundial entre Flamengo e PSG, ou PSG e Flamengo, como queira. O jogo foi bom, sabe? O jogo foi bom. Infelizmente, os batedores de pênalti do Flamengo têm que ir lá para São Januário aprender a bater pênalti. Porque o Vasco dá aula a eles de pênalti, porque em uma decisão, quatro cabeças feitas daquele Flamengo, tudo maduro. Só um que era meio novato. Ele entrou para bater um pênalti. E perderam quatro pênaltis. Isso tremeu na hora. Tremeu na base. Então, manda lá para a colina que lá ensina a bater, como é que bate pênalti, etc. Que ficam supimpa, tá bom? Agora vamos falar do Vasco. O Vasco ontem começou o jogo, parecia que o Corinthians ia ganhar o jogo. Eu sou vascaíno, mas tenho que falar o que ocorreu no jogo. Eu não posso mentir, o Vasco dominou. Não, não foi isso. Quando começou o jogo, o Corinthians partiu para cima, partiu feio, a torcida em cima, em cima, em cima, mas eu sempre digo, torcida não faz gol. Então quem faz gol é jogador. Então a torcida em cima. O Vasco aos poucos foi melhorando, equilibrou a partida. Ele equilibrou a ponto que fez um gol. O gol foi bem anulado. O gol, eu não vou dizer, anulou o gol, o Vasco perdeu porque ele que gol, não. O Vasco empatou porque ele que gol, não foi nada disso. O gol foi bem anulado porque o Ryan, quando correu, ele tinha que atrasar um pouco as passadas. Porque o zagueiro estava tudo de frente, e ele estava de frente para o zagueiro. A bola enfiada, ele depois corria e fazia o gol. Mas ele correu antes. Aí ficou a defesa aqui, ele estava aqui assim, ó. Então, quer dizer que foi impedimento. Se fosse para outro time, dava o gol, né? Mas é para o Vasco e anulou. Mas foi bem anulado. Aí depois o Vasco teve uma bola, a cabeçada cabeçou uma bola na trave, bem assim embaixo, quase que entra. E o Ryan chutou umas bolas boas em gol. Mas o Corinthians, ele. Porque o Vasco não é esse time todo, né? O Vasco tem a defesa boa, tem o ataque razoável e tem o meio de campo ruim. Os cabeças de área do Vasco só se salva o Cauã. O restante, o outro, o Hugo Moura, quem entrar ali, não é bom. Então o Vasco tem que acertar o meio de campo. A defesa está boa, que tem lá o Pumita, tá jogando lateral esquerda, ele está melhor na esquerda do que na direita. Eu gosto dele mais na esquerda. Então, mas é bom o Piton, quando voltar, assumir logo a posição dele. Ou se o Vasco contratar outro jogador, né? Porque o Vasco precisa de um lateral esquerdo, porque os dois reservas lá pode mandar embora. Não sabe o que é bola. Um pegou para do Palmeiras, acho que é do Palmeiras, parece. O outro não sei de onde. Um parece que é dos juniores. Ele foi emprestado para o estrangeiro, voltou a mesma coisa, não mudou nada. Então, quer dizer que o Vasco, ele tem que. O ataque do Vasco tá bom, como é mesmo? O nome dele é Andrés Santo, acho que é Andrés Santo. Ele é bom, o Ryan é bom e o português é bom. Então, quer dizer, o Coutinho fica ali naquela ligação dele, fazendo aquele joguinho miúdo dele ali. O Coutinho tem que arranjar também uma sombra para ele, ou então um cara para botar no lugar dele, ele ficar na reserva. Ele já não é mais o Coutinho do passado, lógico que não é. Então vamos arranjar um cara para substituir o Coutinho ou arranjar uma sombra para ele, que é para ele acordar. Ele costuma dormir um pouquinho no jogo. Então já agora o Gomes, André Gomes, aquele corre e inferniza a defesa dos outros. Ele é bom, eu gosto dele. Então quer dizer que o Vasco não jogou mal, o Vasco jogou bem. O Corinthians também não jogou mal, não. O Corinthians também jogou bem. Ora o Corinthians é melhor, ora o Vasco melhor, sendo que no final o Vasco estava bem melhor. O Vasco chegou a estar com posse de bola de quase 70%, 60 e pouco, e o Corinthians com 30 e pouco. Então, quer dizer que.
Isso não sou eu não estou falando, é o que mostrou lá na hora, lá na tela, mostrou. Vasco 60-3, 64% e o Corinthians com 30 e pouco. Tudo bem, mas isso não ganha jogo é bola na rede. Então, eu gostei do time todo do Vasco. O Vasco, como sempre, todo jogo ele entra frio. Ele entra o outro time dominando. Pode ser fora, pode ser em casa, pode ser tudo. Ele sempre entra devagar. Aí aos poucos ele vai se aquecendo, aí pega o ritmo do jogo. Então ontem não foi diferente. Ele fez a mesma coisa. O, o, o Vasco ele empatou o jogo. Vamos decidir no Maracanã. Eu espero que o Vasco ganhe. Okay? Como todos bons vascaínos vão torcer para que ele ganhe. Inclusive, eu tenho até uns amigos flamenguistas aqui que estão torcendo pelo Vasco, que eles não gostam do Corinthians. Eles detestam o Corinthians, então estão torcendo pelo Vasco. Mas não é muito bom flamenguista torcer pelo Vasco, não, sabe? Costuma ser secador, sabe? Eles torcem de uma maneira, mas está secando o outro. Então, ontem com o jogo Vasco e Corinthians, tinha muito secador ligado, sabe? Muito. Então, mas tudo bem, o Vasco empatou, vamos correr atrás aqui no Rio. Aqui no Rio é a mesma coisa de São Paulo, que campo deu porque perdeu porque jogou fora. É a mesma coisa. Quando não é na altura, La Paz, situação assim, lá eles ganham mais por causa desse problema. Mas quando é aqui na linha do mar, no nível do mar, aqui é tudo igual. O campo sendo aqui ou sendo lá no Japão não, lá no Rio Grande do Sul, sendo no norte, no nordeste, é tudo uma coisa só. É o campo do mesmo tamanho, é um estádio cheio de gente, o jogador não joga com a torcida joga sozinha, e ele está ali, 11 contra 11 uma bola. Quantas vezes o Vasco perdeu em casa? Quantas vezes o Vasco ganhou fora? Então, esse negócio de porque jogou fora, jogou em casa, ele aqui é acostumado com o campo. Hoje em dia, quando o cara vai sair daqui para jogar contra um time que nunca jogou em um campo deles, nunca pisou aquele gramado, nunca jogou com esse time, é um pouco diferente. Mas só no começo, depois acostuma. É tudo a mesma coisa. Então, quer dizer que o Vasco ontem jogou muita bola jogou muita bola, a defesa muito bem. Esse Cauê joga bola pra caramba. Cauê não, Cauã. Ele só tem uma coisa que ele tem que melhorar, é o passe. Porque ele costuma desarmar e entregar para o adversário. Então, ele tem que aprender um pouco, treinar um pouco isso, para não errar tanto passe. Mas ele é bom de bola. Para desarmar não tem melhor. Agora vai ter que arranjar um para botar do lado dele ali, que não tem. Tietê, mas não sei quem lá, isso tudo é baleba. O tal de Hugo Moura, aquele tal de Cocão, isso não é jogador para Vasco, é jogador para Madureira, Olaria, para lá. Então, mandar essa turma toda embora e pagar uns jogadores bons, tem que ser bom, no meio de campo tem que ser bom, porque a alma do time é o meio de campo. Se o meio de campo não marca, fica tudo em cima da defesa. Aí tem que vir atacante para ajudar, etc. Então, não, a alma do time é o meio de campo. O meio de campo sendo bom, tá certo que ninguém vai jogar 100%. A pessoa ali todo mundo tem falha. O goleiro do Flamengo ontem falhou. Eu achei um frangão. Ele que agarra bem, ontem ele falhou. Então ele entregou o gol para o adversário. Tudo bem. Então, existe falha, não existe ninguém 100%. As máquinas que são dominadas, elas falham, quanto mais nós que somos humanos. Né? Então, e a bola no pé, pode pegar mal no pé, desviar, então, mas a pessoa erra a parte de 1 metro, 2, isso quando eu jogava bola, eu era ruim de bola pra caramba. Então, mas eu brincava lá no meio da turma. Eu não errava a parte de 2 metros, não, de jeito nenhum. E eu jogava uma vez só por semana quando eu estava de férias. Aí quando tinha uma pelada lá sábado, domingo, quando eu trabalhava, eu jogava também. Então, mas geralmente a pelada era quarta ou quinta-feira. Aí quando eu estava de férias eu jogava. Quando não estava, eu não jogava. Então, quer dizer, eu passe de 2 metros eu não errava, não. Que eu lembro, acho que eu nunca errei um passe de 2 metros. Um passe mais longo a gente pode errar, pegar a mão no pé, etc. Mas esses jogadores de Vasco, eles erram passe colado. Então,
E outra coisa, o Vasco tem que arranjar, não sei se é um psicólogo, qualquer coisa lá, uma pessoa que oriente eles, para ele não ficar, viu o adversário, ficar nervoso. Ah, o Flamengo é bom, eu vou jogar, vou tremer. Não, não treme não. É jogador igualzinho a vocês. Vai chegar lá junto, ó, chega junto. É a mesma coisa. Ah, porque isso e aquilo. Não, não tem nada disso e aquilo não. Tem que bater de frente. Se fosse assim, os pequenos não ganhavam grande. Você não viu o Mirassol? Um timezinho daquele que o salário Felipe Coutinho paga eles e ainda sobra dinheiro? Está lá em quarto lugar. E o Vasco ficou aonde? Lá embaixo. Então, nem para a Sul-Americana o Vasco foi classificado. Que agora, domingo, se o Vasco ganhar, ele vai para a Libertadores. Se não ganhar, não vai, o ano que vem, nem para a Sul-Americana ele vai. Então, quer dizer que... E o Mirassol está lá em cima. Então, por causa de quê? Vontade de ganhar, correr atrás, lutar, isso, aquilo. Não é entrar frio. O Mirassol, ele entra esgaçando. Então... Eu não gosto de Diniz como técnico, nunca gostei. Desde o tempo do Fluminense. Ele já foi técnico do Vasco uma vez, saiu. Então ele gosta muito de bater de frente com o jogador, ele bateu de frente com o Felipe Coutinho, bateu de frente com o Semage, com o Verratti. Ele gosta e se acha, sabe? Então, e quando ele jogava bola, ele também não era isso tudo, não, né? Não era ruim, não. Mas também não era fora de série, não. Então, ele fazer o quê? Amigos, olha, o Vasco jogou bem pra caramba, não venceu por sorte do Corinthians, aquela bola na trave, e aquele gol de Ryan que ele adiantou um pouquinho. Mas tudo bem, o Vasco veio com o empate a decidir aqui no Rio. Aqui no Rio. O que vencer domingo é o campeão. Eu torço milhões por cento pelo Vasco, lógico. Tá bom, amigos? Agora, mais uma coisa a falar aqui. Eu tenho um canal no TikTok. E esse canal meu no TikTok é o mesmo Ornella Vasco, mesma coisa, tá bom? Aí vocês podem ir lá fazer uma visita. Lá eu tenho muitos vídeos, tá vendo? Bastante vídeo. E eu queria que vocês fossem fazer uma visita no TikTok, na minha página, e cada vídeo que vocês vissem meu, apertasse o coraçãozinho. Porque aquilo ali é provar que você gostou do meu vídeo, curtir o vídeo. Você aqui no YouTube, o curtir é apertar aquela mãozinha assim, né? Lá não é a mãozinha, lá é o coraçãozinho. Ele tá branco, você aperta e fica vermelho. Aperta uma vez só. Aí se você vê 100 vídeos meu, tu aperta 100 vezes, um de cada vez, o coraçãozinho, tá bom? Então fica com Deus, até domingo, se Deus quiser. E vitória do Vasco, ó. Abração a todos, tá bom? Tchau.